salve pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é a Mary Jane, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. E hoje reagindo Berserk, nosso amado querido Berserk, gratidão a todos os patrocinadores, vocês são foda. Episódio 28, parte 28. A chegada de Guts em Albion. Como esse aqui é curtinho, o 29 também, então bora assistir o 28 e o 29. React 2 em 1. Então, sem mais enrolação, bora. Bora que eu tô ansiosa, que eu sei que vai dar merda. Com certeza. Sem dúvidas. Na barraca das meretrizes, Casca estava coberta por itens valiosos, dados como oferenda pelos hereges que a adoravam como uma deusa. Já disse, assim não dá, diz Luca. Já uma das suas garotas estava adorando isso tudo, mas elas, fora Nina, sequer sabiam o porquê disso. Quando os hereges se vão, Nina chama por Luca. Ela estava preocupada, pois o cadáver de Joaquim ainda não fora encontrado. Vamos deixá-las para trás e ir embora, ela dizia. Não precisa se preocupar, a Ellen se vira sozinha, afinal, ela é mesmo aquilo. Se preferir, podemos deixá-la sob os cuidados dos meus companheiros. Eles a tratarão como uma rainha. A gente já cuidou dela o suficiente. Obviamente, Luca não compactua com os pensamentos de Nina. Ela não vai deixar ninguém para trás. De repente, alguém grita, os caçadores de hereges pegaram a Pepe. Essa era uma das garotas de Luca. Pepe gritava, dizendo não ter feito nada de errado. E o cavaleiro responde que ela foi denunciada, a mandando-se calar. Oxi. Ela continua a gritar, e o maldito começa a açoitá-la. Cala a boca, tá me irritando. Vocês refugiados vivem por aí, rindo da desgraça alheia e esperando a primeira oportunidade para passar a perna nos outros. Mas quando a desgraça recai sobre si, agem como se fossem a criança mais ingênua do mundo, alegando serem inocentes de tudo. Em vez de se arrependerem de seus pecados, só sabem gritar o nome de Deus em vão. São descarados, cínicos, desavergonhados, uns verdadeiros vermes. Quer prova maior do que essa? Com tanta gente em volta, não há uma alma sequer que se dê o trabalho de vir defendê-la. Lucas se joga na frente da menina para protegê-la das chicotadas. É sempre assim. É só alguém ameaçar contrariá-los que logo vem com intimidações para nos calar. Exibem suas espadas e julgam o povo dentro dos muros da torre. O que é? Vocês se acham os anjos ou coisa parecida para se sentirem no direito de julgar os outros? Diz a mulher. O cavaleiro estica seu chicote para açoitá-la, mas alguém parou o chicote no seu braço de ferro. O puxou e fez o cavaleiro cair de seu cavalo. O homem caminha até o maldito, que se assusta ao ver quem era. Você? Eita porra! Negro. Por essa eu não esperava. Encontrá-lo em um lugar como esse só pode ser desígnio de Deus. Nossa, até puxei meu fone. Você não vai. Guts agarra a cara do idiota com apenas uma só mão explode. E o puxa pra cima. Pelo jeito como aquela mulher estava falando, devem ser vocês que andam caçando hereges pelas redondezas. É eles Então, mesmo, Guts. Dentre as pessoas que andaram prendendo, tinha alguma mulher com estigma gravado no peito. Luca logo lembrou da marca que Casca possui. Mas o cavaleiro, enquanto seu crânio era esmagado, dizia não saber de nada. Um lanceiro avançava na direção de Guts, que reage lhe jogando o cavaleiro que tinha na mão. Vários outros vinham na sua direção e em apenas 2 movimentos, ele os destroça com cavalos. O comandante estava apavorado e manda os outros atacarem. Alguém se aproxima dele e rouba sua chave. Isso foi obra de Isidro, que vai até Luca e Pepe. Aqui, senhoritas, vem soltar. Caramba, adorei ver como você falou com aquele arrombado. A moça foi o máximo, me apaixonei. Puck logo também surge na cabeça de Isidro, fazendo as moças arregalarem seus olhos. Esse é o Drup, minha residência de veraneio. E aquele que está aterrorizando ali é minha residência principal, mais conhecido como Guts, o Castelo de Ferro. Permitam que eu me apresente. Sou Puck, o proprietário desses 2 imóveis. Não me chame de Drup. E não vem morando em mim, não. Guts estava cercado pelos idiotas. Isso que vocês chamam de terra sagrada tá mais pra lixão a céu aberto. Os cavaleiros atacam, o castelo de ferro desvia e com 4 golpes ele parte ao meio 4 cavaleiros. Ficam todos impressionados. Puck não. Ele tá acostumado e tava muito ocupado tratando das feridas de Pepe. O comandante não estava já viu de entendendo. tudo já. Esse cara está muito mais forte do que da última vez. Mesmo com 10 homens, ninguém conseguiu pegá-lo.
Ele é simplesmente um monstro. Alguém no meio da multidão joga uma pedra na cabeça do comandante, que fica assustado e decide bater em retirada com os que não morreram. Guts guarda sua espada. Não adianta ficar perguntando pros pau-mandados. Vou ter que entrar naquela torre. Luca se aproxima de Guts. Uma mulher com estigma no peito? Foi isso que você falou agora há pouco? Ela pergunta. Guts a segura nos ombros e pergunta se a mulher a viu. É quando ela nota a marca no pescoço do homem. É igualzinho, isso aí em você. É igualzinho ao da Ellen. Ela diz. Guts arregala seu olhar. Me responde. Onde ela tá? Cadê a Casca? É aí que elas percebem que o verdadeiro nome da Ellen é Casca. Luca puxa Guts pelo braço e a tropa toda os segue. Aqueles olhos estavam em algum lugar. Só observando. Enquanto isso, Nina estava aflita, pois se Luca e as outras forem capturadas, é questão de tempo chegarem até ela. Ela levanta da cama, dizendo ter que fugir. É quando Casca faz carinho em sua cabeça. Nina fica cabisbaixa e chora ao lembrar de suas palavras, querendo deixar Casca para trás. Ela se pergunta o porquê de ser assim, então muda de postura, estende sua mão e chama Casca para ir com ela, dizendo que vai cuidar dela. Não. Correndo rumo à barraca. Casca, sinto como se tivessem passado décadas desde aquilo. Você continua daquele jeito, com o juízo perdido, parado no tempo, como te deixei. Quanto a mim, estou muito pior que antes. Talvez eu acabe te assustando ainda mais. Mas, desta vez, será diferente. Luca pergunta o que o espadachim é da Casca. Ele nem ouviu a pergunta, mas ela deixa pra lá. Que foi? Que você perguntou, minha filha? Já dá pra ter uma ideia. Peraí. Luca pergunta o que o espadachim é da Casca. Ele nem ouviu a pergunta, mas ela deixa pra lá, pois só de olhá-lo, já dá pra ter uma ideia. Ele ama ela, pô. As moças são damas da vida? Pergunta Isidro para as outras garotas. Puck sentia o aroma do amor. E a terceira garota pergunta quem é esse macaquinho. Eles chegam até a barraca, mas não havia ninguém lá, e as coisas da Nina sumiram. O que faz Luca chegar à conclusão de que ela fugiu com Casca. As duas, por sua vez, seguiam caminho, mas logo são interceptadas pelos hereges. Viemos buscá-la, minha sacerdotisa, diz o velho do cajado de corvo. Enquanto isso, Isidro e Puck andavam pelo campo, pois o grupo se separou para procurar pelas garotas. Mas o lugar era tão grande que eles não faziam ideia por onde começar. Puck então pergunta: por que você tá seguindo Guts, Droopy? Tá até ajudando a procurar a Casca? E por que você tá sentado na minha cabeça? Pra te ajudar a reconhecer a Casca. Se ela tirou as faixas, já era. Você não vai identificá-la. Mas eu já a vi com os meus poderes. Mãe, que porra é aquela ali? A propósito, reparou que o pessoal tá meio apavorado com você? São os bundões. Mas é estranho mesmo. Com tanta gente aglomerada, normalmente fica difícil me enxergar. Será que tem algo de especial neste lugar? Eu, hein? Sei lá se existem as tais bruxas. Só sei que não gosto nada desse povo todo encolhido de medo. Porra, que deprimente. Como se não bastasse a covardia de não tentar lutar contra os Kushans, preferem encalhar num lugar como este e ficam aí, com medo de serem denunciados a qualquer hora. Isso que é morrer aos poucos. Dá até raiva olhar pra essa gente. E você é diferente, Droopy? Lógico que sim. Não é de hoje que as guerras são a maior oportunidade que um homem tem para fazer fama. O melhor de tudo é que nem precisa de investimento. Basta uma dessas aqui e pronto. Por isso resolveu se tornar discípulo do Guts? Gente, não é... Nossa, discípulo do Guts puro. Meu Deus. Não, eu tenho fé que o Guts vai abrir um pouquinho mais o coração dele, até depois do que o senhorzinho lá, que eu esqueci... O senhorzinho lá que morreu, que refez a espada dele, que, gente, eu sou péssima com o nome, por isso que eu tô começando a anotar as coisas. Porque é muito nome, morre gente e vem outros personagens. Você tem que ter paciência comigo, porque ler deve ser realmente bem diferente. Você grava mais. Eu lendo, eu gravo mais, realmente. Mas ele abrir um pouco mais esse lado emocional dele, ele vai gostar desse moleque. Ele vai se ver, se ele já não se viu nesse molequinho aí. Sabe, essa garra, tipo assim, mete o foda-se, vamos lutar mesmo. E é isso, tem que ser mais esperto, 3 passos à frente. Eu acho que vai ter um grande futuro esse menininho aqui, viu? Nada disso. Ao lado Quando de eu Guts, quero alguma espero. coisa, em vez de baixar a cabeça pra pedir, eu prefiro.
Você prefere... ser macho de verdade, seguir o cara na moita e roubar suas técnicas? É, você não passa de um ladrão. Mas se eu fizer esse favor pra ele, não vou mais precisar segui-lo escondido. Que mesquinho. É dano que se recebe, entende? Safado. E se ele se recusar a me ensinar? Vou catar a tal casca como refém e... Vocês se parecem, na essência. Nesse momento, os dois percebem ali no morro um grupo carregando duas mulheres. Isidro tem certeza de que uma delas está enfaixada. Agora, ele está em conflito, pois se for avisar o Guts, vai perder os raptores de vista e também não pode enfrentá-los sozinho. Por enquanto, ele decide apenas segui-los e pensa em um plano depois. Guts se junta novamente às garotas. Só faltavam Puck e Isidro. Impaciente, Guts decide dar mais uma volta. Enquanto isso, Farnese encarava um corpo que havia queimado até a morte. Era sempre a mesma coisa. Depois de uma execução, ela ficava ali parada, até a chama se apagar. Doente. Parecia que estava hipnotizada pelas chamas. Nesse instante, um cavaleiro chega até a mulher, trazendo uma denúncia. Alguém entregou o esconderijo dos hereges. Mas essa não é a única informação que ele traz. Agora há pouco, os soldados que capturaram alguns suspeitos sofreram um ataque surpresa. De acordo com o relatório, o inimigo era só um homem alto e forte, vestido de preto, portando uma espada tão grande quanto ele. Farnese sentia um arrepio. E a Azan dizia que dessa vez o espadachim não escaparia. Mas a comandante fala para se concentrarem, pois já foram dispensados dessa tarefa. Agora a prioridade é capturar os hereges. Então ela pergunta para aquele que fez a denúncia se ele podia guiá-los até o esconderijo. Sim, ele diz. Se tratava de Joaquim. Enquanto isso, Isidro havia seguido a seita até a caverna. Casca aparece sendo carregada e adorada. Puck a reconhece e diz que é ela. Os hereges pretendiam dar o coração de Nina como oferenda para Casca, a quem chamam de a Grande Bruxa da Escuridão, para que depois o Grande Bode possa se tornar completo ao copular com ela. Isidro e Puck entram em choque, se perguntando o que fazer. Vai, Puck, avisa o Guts! De determinação e diz: escuta, Puck. Porra! Eu vou dar um jeito de ganhar tempo aqui. Enquanto isso, você voa até o Guts e o traz até aqui. O que faz você pensar que vai conseguir fazer isso? Você não passa de um bunda mole. Vai se foder. E quem é você pra dizer isso? A sacada é que a vantagem é igualzinho o Guts. Um dos hereges estava para abrir o peito de Nina com uma faca, mas logo é atingido por uma pedrada no olho. Os malditos viram a atenção para o garoto, que grita dizendo que vai denunciá-los. Puck então corre a toda velocidade à procura de Guts. Os membros da seita sobem pelo buraco, mas a vantagem geográfica estava com Isidro, que continuava a acertá-los com as pedras, não deixando que cheguem. Mas, nesse instante, o estigma de Casca começa a sangrar. Todos olham para trás, para ver o que diabos é aquilo. Os espíritos haviam chegado. Farnese e os cavaleiros das correntes sagradas, guiados por Joaquim, chegavam a tal caverna, e quando entram, se deparam com os hereges possuídos. Um deles pula em cima de um cavaleiro e arranca a pele de seu rosto nos dentes. Um deles avança em Farnese, mas é impedido por Azan, que o acerta com sua clava. Dizem que os hereges usam drogas durante seus rituais. Pode ser que uma delas tenha esse efeito de transformar pessoas em feras. Farnese se pergunta se seria isso aí mesmo. Pois essa sensação se parece com a do passeio com Guts. Isidro via Casca e Nina prestes a serem atacadas. Então ele precisava agir. E pula até elas, tropeçando em vários desses demônios e caindo bem em cima do que as atacava. Em choque, ele o finaliza com uma pedrada na cabeça. Ele se apresenta, as chama pra fugirem e diz que explica o resto depois. Ele entrega sua jaqueta pra Nina, pois como estava, ela seria uma distração. Isidro se pergunta como sair dali. Caralho, cara, tô arrepiada. É quando ele percebe o Grande Bode, o Padre Maluco e alguns outros fugirem. Pega o Bafomé, pega o Bafomé. Isidro e as garotas correm na mesma direção. Todavia, a criatura Nossa, eu quero que o Guts mate esse Bafomé. Estava lá dentro e atinge o Grande Bode com uma espécie de tentáculo, o fazendo passar por uma metamorfose. A criatura logo salta para o centro da caverna, destroçando o crânio de dois cavaleiros de uma só vez. Ele ficou todo peludo, com pernas de bode. Só o Guts agora, Guts. Se antes era só uma sensação, agora é certeza. E aí, minha filha? Aquilo estava, de novo, acontecendo com Farnese. O bode perfura o estômago de um cavaleiro e o lança no chão. Os outros começam a fugir e no tumulto acabam derrubando Casca, que agora estava cercada pelos homens feras. Enquanto isso,
Na entrada da caverna, em cima, Jerome e alguns cavaleiros, sem que fizessem ao menos ideia do que acontecia lá dentro, esperavam os demais voltarem. Jerome percebe Joaquim angustiado. Fica aí esperando. E aí? Que cara amarrada é essa aqui? Então tá se sentindo culpado por ter denunciado? Tem algum amigo seu lá dentro? Não fica assim não. Os fracos têm seu modo de sobreviver. E esse é um deles. É melhor do que ficar levando uma surra toda hora dos mais fortes, não acha? Não que eu tenha moral pra te dar sermão, já que faço parte da leva dos mais fortes, né? De repente, um brilho derramando um pó passava pelos cavaleiros em grande velocidade. E logo atrás, o espadachim negro, deixando os cavaleiros em choque. Enquanto isso, o grande bode Sai da frente, deixa eu me passar, que ele tem uma missão pra fazer e vocês são tudo peta. E o pescoço de Casca. Minha bruxa, cúpula, sua família. O monstro a segurava pelos 2 braços. Ai, não! Sua cobra começava a entrar por debaixo do vestido da mulher e chegar próximo ao rosto. Mais uma vez, aquela maldita lembrança surge diante dos olhos de Casca. A cobra estava para entrar na garganta dela. Mas de repente, um potente ataque separa os dois, cortando a cobra e o braço da besta. Guts parecia um furacão girando e destroçando os possuídos. Até que para. E nossa, wallpaper! Ai. Ah, sério, mano. Possuídos. Até que para. E olha para a Casca. Caralho, eu senti a dor nesse desenho, o olhar dele pra ela. Puta que pariu, mano. Episódio curtinho, né? Eu tô com a garganta meio ruim, então... Oh, meu Deus. A minha voz agora vai ficar estranha. Pois é. Depois daquele episódio de quase 1 hora foi bom pra gente dar uma respirada, mas imagino que o próximo vai ser maior. Como sempre, a chave Pix tá na tela pra quem quiser patrocinar. Meu Deus, mano. Que cena linda. Puta que pariu. Nossa, galera. Que é isso? Vai ser difícil eu achar um... Depois que acabar Berserk, achar um que tem uma história tão foda assim, ó. Do jeito que eu gosto, entendeu? Putz, nossa, não tem papel. Não tem papel, eu vou ter que pegar papel. É, o Miura é foda. Jesus amado. Aquele corte rápido, Tramontina. Nossa, gente, já peguei o papelzinho aqui. Que é isso? Meu Deus do céu. Não tem pós-crédito? Ué, por que tá preto aqui? Ah, tá. Já deixei o meu like, bora pro próximo. Que é isso, velho? Tô sem palavras. Guts vai para a Torre da Condenação, o Berserk 29. Caralho, não, o olhar do Guts me pegou muito, tá? E a casca ali... Nossa, aquela cena ali me pegou muito. Meu Deus. Eu tô... sem palavras, é isso. Ai, calma, coração. Que isso? Os cavaleiros das correntes sagradas se assustam ao ver Guts surgir de repente. Sobretudo Farnese, que quase fica Bora, sem... recupera. Isidro, vamos sair daqui. Traga as 2 com você. Guts diz e o garoto atende, dizendo que achou uma saída e que Guts ficará lhe devendo uma depois dessa. Farnese, por sua vez, diz que essa se tornou uma situação de guerra, então dá permissão aos seus homens para matar todos aqueles que não se renderem, enquanto os cavaleiros e os hereges... Sai da frente, garota! Guts e os outros vão a caminho da saída secreta. Alguns homens possuídos atacam, mas com apenas um balançar de sua espada, Guts despedaça todos. Farnese grita para não o deixarem escapar, e por pouco não é acertada por um possuído, pois Sérpico a salvou. Ora essa. Ai, meu filho, Guts também sai de perto dessa... Mas o grande bode se aproximava e o golpeia com os chifres. Guts se defendeu com a Dragon Slayer, mas o golpe foi tão forte que o jogou para trás. Não levarão a bruxa. Ela vai copular comigo.
O bode avança em grande velocidade. Guts dispara na investida, mas a criatura se esquivou e o jogou no chão com um coice. O bode então pulou para o alto e caiu com suas patas em cima de Guts, que usou a Dragon Slayer de escudo. Mas ainda assim, ele agoniza e cospe sangue, enquanto o monstro pula para a fogueira. Se não fosse a armadura do Godo, minha coluna teria se quebrado. Godo! Guts levanta e diz pra Isidro ir na frente com as duas e pede que cuide bem da casca. O garoto atende e o bode tenta impedi-los de fugirem. É quando Guts encaixa sua nova balestra na prótese e dispara uma chuva de virotes, acertando e derrubando a besta. Fica difícil te pegar pulando assim. Vendo essas imitações de apóstolos que nem você rondando por aqui, sou obrigado a acreditar que aquela caveira velha não estava... Imitação de apóstolo. Sim, porque os apóstolos são... Nossa, isso me confunde às vezes. Os apóstolos são 5, né? Não, os 5 são membros da mão de Deus. Ah, cara, eu sempre confundo isso. Galera, me desculpa. É porque, é assim, realmente... Tem alguns pontos que eu acho ainda complicado, por mais que a galera me explique. Mas isso é normal, a gente vai indo com a sintonia. Acertando e derrubando a besta. Fica difícil te pegar pulando assim. Vendo essas imitações de apóstolos que nem você rondando por aqui, isso sou que ele me obrigado falou a me acreditar que confundiu. aquela caveira velha não estava mentindo. Mato você com coice, com chifrada. Só que eu não tô nem aí pra esse papo de profecia. Guts recarrega a balestra, a aponta, bem quando a fera começava a bodejar e avançar rapidamente. Guts mais uma vez dispara vários virotes, mas o maldito se esquiva de todos e por pouco não atravessou a cara. Mata esse Bafomé! Pois o espadachim conseguiu se esquivar no último segundo. Então continuou a disparar seus virotes e o bode seguia desviando e parte pra cima com tudo apontando seus chifres. Novamente Guts se esquivou. Ele percebe que não vai adiantar atirar se o monstro continuar pulando assim, então muda de estratégia e decide testar a nova invenção de Rickert, uma pequena bomba. Guts corre para atrair o monstro para longe da saída, acende a bomba, conta até 3, a joga na cara da criatura e se protege com a espada. A bomba explode, estraçalhando metade do rosto do monstro, e logo na sequência tem sua cabeça decepada pela Dragon Slayer. Mini explosivos com potência de um pequeno canhão. Gostei disso. São bem úteis. Bom, não tenho tempo a perder. Em algum lugar, a criatura dos olhos sinistros assistia Guts ir embora. Enquanto isso, Formosa estava no centro da carnificina. A Zan então manda que a levem pra fora. Ela chama Sérpico para acompanhá-la, mas ele havia sumido. A saída secreta que Guts pegou levava a um caminho estreito, por onde ele precisaria se esgueirar para evitar a queda mortal. E mais à frente, Sérpico estava à sua espera. Guts já dispara seus virotes e Sérpico usa a curva do caminho para evitar os ataques. Mas logo uma daquelas bombas é lançada aos seus pés. Após a explosão, Guts passa pelo caminho, mas percebe um brilho vindo pela beirada do penhasco. Guts desviou por pouco. Sérpico havia se pendurado na beirada para escapar da explosão. Enquanto isso, Isidro, as garotas e Puck seguiam pelo caminho, até que ele acaba. Mas ao fim do caminho havia uma corda. Nina era muito medrosa para descer por ali. Então Isidro diz que pode amarrar a corda nela e descê-la porque de vocês cima. estão descendo. É isso o bang jump, ele diz, e apavorada, ela aceita a proposta. Enquanto isso, Guts tentava puxar a alavanca para disparar os virotes, mas Sérpico o impede com uma espetada de rapieira. O espadachim então tenta sacar a Dragon Slayer, mas mais uma vez, Sérpico o impede com uma espetada. A minha filosofia é sempre evitar que o adversário saque sua arma, mas nesse caso, mesmo que saque a sua espada, acho difícil conseguir manejá-la neste lugar. Filho da mãe, foi pensando nisso que você me emboscou aqui? Lógico, aqui tudo funciona mas contra qual que é a tua? Sua armadura, seu porte físico, sua forma de lutar, todo lugar. Já era hora de aprendermos que é besteira tentar derrotá-lo usando muitos homens. Toda vez que você mata 10 de nós, o moral da tropa vai pro fundo do poço. É como dizem por aí, um companheiro apavorado é pior que 10 inimigos juntos. Este cara é bom de briga. Conhece as táticas de guerra. Será? E você é uma presença um pouco estimulante demais pra donzela Farnese. Vou fazer você sumir da frente dela. Depois que Nina chega ao chão, é a vez de Casca. Vamos ver. E ali, aquela criatura via a cena e planejava fazer algo a respeito. O sol se pondo bem à sua frente. O terreno acidentado e estreito. O grande porte físico e a armadura pesada. O braço que maneja a espada bloqueado. Ele vai cair.
O Guts Tudo vai cair. está contra ele. Mas que sujeitinho. Não me dá uma chance de sacar a espada. Ele não é bom só de papo. É um espadachim e tanto. Seus golpes são tão variados que não consigo prevê-los. Eita, se É o um Guts tá adversário falando, muito quem mais sou complicado eu? que aquela imitação de apóstolo lá dentro. Justo agora que não tenho tempo a perder. Está preocupado com aquelas moças? Os homens do meu batalhão estão logo adiante. A essa altura elas já devem ter sido capturadas. É Tá. mentira. Mas é bom que fique mais ansioso ainda. Porque eu sinto que não conseguirei vencê-lo lutando de forma limpa. Guts estava em desvantagem. Seguia sendo cortado superficialmente, sem conseguir contra-atacar. Enquanto Farnese castigava seus homens por terem deixado o espadachim negro escapar, uma pedrinha é jogada na cabeça de Joaquim para chamá-lo à atenção. Quem o fez foi a criatura que observa na escuridão. Ele atrai Joaquim para um caminho que leva até Nina. Ele solta um grito, foge e chama pelos cavaleiros. Casca então retira a corda que a envolvia e termina de descer pulando pelas deformações da montanha. Isidro já não sabia o que fazer, não, né? pois Casca e Nina estavam cercadas pelos cavaleiros. Isidro então pula de qualquer jeito, segurando a corda, mas acaba se embolando e fica todo amarrado, sem alcançar o chão. As garotas são levadas até Farnese, que percebe que uma delas é a que Guts fez de tudo para salvar. De volta ao combate, vai Guts pegar ela finalmente como havia moeda de segurado troca. a rapieira de Sérpico com a mão, e antes que o arauto puxasse a lâmina e arrancasse seus dedos, ele a destrói com um soco de ferro. Guts já arma a balestra, mas Sérpico, se pendurando rapidamente na borda do caminho, consegue passar para o outro lado, rouba uma das bombas, lança em Guts e se vira e tenta se proteger com a espada. Meu Deus! Quando ele percebe, Sérpico havia sumido. Quem diria que ele escaparia dessa forma? Ainda por cima foi rápido o suficiente para roubar um dos meus explosivos e jogá-lo no é, chão, sendo que ele gente. só me viu usá-los uma vez. Sujeitinho cheio de artimanhas. Pois é. Parece até uma raposa velha. É perigoso tentar fazer coisas que a gente não costuma fazer, não? Realmente. Nem sei por que eu ando tão descontrolado assim. Ih, tu Depois, gosta da Guts Farnese. chega até Isidro, Deve que ser essa estava cabisbaixo. besteira. Ele diz sentir muito. Guts arregala seu olho e puxa o garoto. Ele estava nervoso. Sua cara chega a assustar Isidro, que lacrimeja. Mas Guts o solta e se controla. Ao longe, ele pode ver os cavaleiros das correntes sagradas se afastarem, rumo à Torre da Condenação. Ixi, Maria. Guts se preparava para ir. Luca diz para suas garotas irem embora Tá perto de do Albion, próximo caso ela não volte eclipse, até o né? amanhecer. Se ficarem, podem acabar sendo presas também. Guts diz que ela não precisa ir, pois só vai atrapalhar e não pode garantir sua segurança. Isidro concorda. Isso é trabalho para homem. O mesmo vale para você. Nem vem. Eu já disse que vou. Não vou desistir até que ele fique me devendo uma. Com a casca eu dei mancada, mas vou recuperar a confiança dele, custa que custar. Luca diz ter um conhecido no mosteiro e que, se tudo der certo, poderá salvar Casca e Nina sem precisar derramar sangue. Vendo o trio partir rumo à torre, a criatura que observa dizia consigo mesmo: Lamento dizer, mas não cabe aos humanos alterar o roteiro de tal evento. Nós já fomos tragados para essa correnteza do destino. Enquanto isso, Puck estava dentro da torre. Ele seguiu Casca e Nina, mas acabou as perdendo de vista. Ele sentia um clima sufocante ali dentro. Parecia um covil de um demônio. Mas não só isso. Havia algo mais sinistro ainda. Ele estava com um mau pressentimento. Casca e Nina estavam presas em uma sufocante cela escura. Até que 2 dos carrascos de Mosgos aparecem, chamando por uma delas. Poderia ser qualquer uma. O anão puxa Casca pelo braço, mas ao perceber o completo desespero no olhar de Nina, ele decide trocar. Desisti dessa. Quem vai é você, ele diz, apontando para a herege. Sua amiga estava sendo levada para o interrogatório e você não disse nada para defendê-la. Não gosto de gente egoísta como você. Então o carrasco a puxou e a levou rumo àquela sala maldita. Nina refletia que, se dissesse que Casca é uma bruxa, não precisaria passar por nenhuma tortura. Mas ela lembra de Luca, de seu orgulho. Chorando, Nina suplica que Luca lhe dê um pouco de sua coragem, mesmo que seja uma gota. Então, ela chega até a sala de tortura e vê o que a espera. Enquanto isso, o padre do mosteiro informava a Farnese que o Papa ordenou que ela voltasse ao Vaticano.
Ela diz que a caçada aos hereges está apenas começando e Nossa. pergunta quem vai fazer a segurança dos inquisidores. O padre então a diz para não se preocupar, pois a ordem de retirada é apenas para ela, não para o exército das correntes sagradas. Ela fica furiosa, questiona que tipo de comandante abandonaria seu exército. É quando o padre revela: Senhorita Farnese, dizem por aí que a ordem foi expedida por pressão de seu pai, o Lord Van Dynion. Farnese cerra o punho e, furiosa, se retira com um passo acelerado. Sérpico tenta acompanhar e pede que ela espere. Ela o olha com raiva e o estapeia. Foi você quem contou ao meu pai, não foi? Ela questiona. Eu que levei o tapa, né? Aposto que lhe escreveu uma carta dizendo Só que estou pode. feliz com a oportunidade de jogar hereges na fogueira. Ela aponta para o arauto e o lembra que ele a pertence. Você disse que dedicaria sua espada a mim, então eu sou sua única dona. Sérpico responde com um sim, e o olhar da mulher muda, ficando pesado. Se virando, Cara, tu é muito ela pergunta doente. se ele a odeia. Ele diz que não. Eles continuam caminhando. Tu é Até que se bocó deparam também. com Nina sendo levada de volta para sua cela, chorando. Ela confessou tudo logo de cara, sem que chegassem a lhe arrancar uma única unha. Farnese e Sérpico continuam o caminho e chegam até a sala de tortura, onde se encontram com Moscos. Ele a parabeniza pelo trabalho na luta contra os hereges na caverna, mas diz que algo no relatório o chamou a atenção. Obviamente ele se referia aos monstros. Farnese diz que os hereges usavam tipos de alucinógenos. E Ih, assume vai o achar que ela delírio tá coletivo louca. tenha sido resultado do uso desses produtos. Mosgos também cita o repentino surgimento do espadachim negro, bem no momento que Casca chegava até a sala. Farnese lembra dela e diz que o espadachim parecia estar tentando resgatar ela. O homem da máscara de corvo diz que, segundo os hereges interrogados, Casca é a sacerdotisa deles. Mosgos fica curioso e aproxima. Sacerdotisa deles desde quando? Tipo, desde antes de ontem. Meu Deus, cara. Olha os olhos disso aqui. Puta merda. Ah, não, gente. Ai, ai. Aproxima seu rosto do dela para observá-la, até que vê um pedaço de seu estigma pela queda do vestido. Ele rasga esse Então, pedaço do Mosgos vestido e nunca vi- observa a marca completa. Nunca viu Sem demônio, dúvida. nunca viu nada. Essa é a marca da bruxa. Pelo visto, Ah. será necessário realizarmos um interrogatório mais efusivo no caso desta mulher. Ai, meu Diz pai. Mosgos, levando Casca até o instrumento de tortura conhecido como a Dama de Ferro. Puck estava se aproximando da sala, seguindo os gritos Ai, dos Puck, torturados. cuidado, 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 A Dama cuidado. de Ferro era uma espécie de sarcófago com o rosto de uma mulher beatificada no topo. Dentro do sarcófago haviam espinhos de ferro pontiagudos para furar os órgãos dos torturados, que lá presos mal poderiam se mover. Casca é presa lá dentro, bem quando Puck chegava. O estigma começa a sangrar, e o sangue dos que ficaram presos lá até a morte começa a tomar forma de vários rostos gosmentos. Eles destroem o sarcófago de dentro para fora em vários pedaços. Mosgos, Puck ou qualquer outro, ninguém entendia o que acabou de acontecer. Aquela criatura de sangue gosmenta, de vários braços e membros, agarrava a Casca. Bom dia, obrigado por chegar ao fim de mais um episódio. A chave Pix pra Eu quem que quiser e agradeço. puder O cara é um ajudar, gênio. patrocinar Subsaluguei esse que é um projeto, gênio, mano. tá Muito bom. aparecendo na tela. Obrigado. Agora vamos de curiosidade. Esse instrumento, o sarcófago onde a Casca foi presa, é chamado de a Dama de Ferro e também, em inglês, de Iron Maiden. E foi isso que inspirou o nome da banda, Iron Maiden. Fim da curiosidade. Enfim, vamos pro nome da que galera massa! que mandou desde o último vídeo. Jair Aparecido da Silva, Paulo Vitor Camargo, Opa! Aproveitar também para fazer algo parecido, agradecer a todos os patrocinadores assim, ó, exclusivos assim de Berserk. Gente, vocês são foda. Todo mundo sabe que não gosto de anime, não gosto de mangá. Os máximos de coisa de desenho que eu lia, gente, era Cebolinha. Eu tinha muitos, assim, a Turma da Mônica, esse trem bem cringe, bem antigo. Então, assim, era, sei lá, o Diário de um Banana, os bagulho mais...
Aí depois fui lendo coisa melhor, graças a Deus. Mas assim, eu nunca fui otaku, né? E eu acho que eu também nunca vou ser. Não é a minha praia. E Berserk realmente vem me surpreendendo muito, muito mesmo. E eu gosto muito da maneira que ele dubla, muito talentoso, inclusive. Não sei se ele trabalha com fora disso aqui, fazendo outras coisas. Tem muito futuro, meu, como dublador. Que isso? Que eu sei que é ele que faz muitas vozes diferentes e tal. Pô, gosto demais. Então, vamos aqui agradecer a todos os patrocinadores dessa obra-prima. Começando desde a do comecinho, literalmente. O primeiro, José Werley, o Blade, a Danizinha, Pedro Antônio, João PRB, Pedro, Biel Santos, Thiago PS2 e ao Rei Davi. Vocês são foda. E tem muitos episódios aí pela frente. E vai dar certo, vai dar certo. Eu tô amando demais. Espero que vocês tenham gostado da reação. Com certeza isso aqui vai dar merda. Eu quero ver os Mosgos vendo com os próprios olhos. Mas o que tá acontecendo, né? Todo mundo acha que o problema é o Guts ou a Casca. E não é eles, cara. Eles são só uma consequência desse mundo sobrenatural, esse mundo espiritual, esse destino, essa missão que os caminhos de cada um se entrelaçam. Não tem como, também os dois são marcados, né? E vocês falaram que isso acontece no mundo inteiro, assim, de Berserk, né? Principalmente com quem é marcado. Então, eu realmente espero que esse povo que tá torturando os outros aqui, ó, vai tudo se lascar nesse lugar aqui, ó. Vão tudo se lascar. Liberaram a Casca, eu realmente espero que ela não morra e que ela possa recuperar um pouco da sanidade mental e racional que ela tinha, que eu sinto muita falta daquela guerreira, pô. E me quebrou demais aquela cena dele olhando pra trás, porque, pô, dessa vez eu vou estar lá pra ajudar ela. Ele estava da última vez, mas não conseguiu ajudá-la. Então ele conseguiu, né? Eu espero que continue conseguindo. Que, nossa senhora, senão eu vou surtar. Galera, pra não ficar muito longo esse vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. React 2 em 1, lembrando que Berserk tá patrocinado até o episódio 36. E todos vocês que têm dúvidas, se quiserem alguma resposta, é só comentar aqui nos comentários. Os próximos episódios. Às vezes é mais de 40 minutos o episódio. Pô, não tem ali na tabela mais de 40 minutos e tal. Só comenta aqui embaixo que a gente já desenrola isso facinho, beleza? Gratidão por todo mundo que vem patrocinando. Que Deus dê em triplo pra vocês. E é isso, galera. Tem muito chão ainda pela frente, muita loucura pra acontecer. E eu tô ansiosa pra ver. E é isso, eu vou ficando por aqui. Deixe aquele precioso like. Se você é novo, se inscreva. Gratidão por todo o apoio àqueles que são inscritos. E aos novos, sejam bem-vindos e bem-vindas. E é isso, galera. Até o próximo vídeo. E falou!